Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, do ponto de vista preterista parcial e pós-milenista. O assunto deste vídeo, quer dizer, na verdade é uma série que eu começo hoje sobre vida após a morte. E como este primeiro vídeo, eu vou falar sobre a certeza da imortalidade. Como é que a gente pode ter certeza que de fato depois desta vida a gente tem uma outra vida no céu ou no inferno, na eternidade com Deus ou sem Deus, né? Vou falar também sobre reencarnação, mas não neste vídeo, em outros vídeos posteriores, né? Então hoje eu vou dedicar à certeza da imortalidade. Como é que a gente pode ter certeza de que a gente vai ter essa vida eterna? Bom, primeiramente, a única certeza desta vida é a morte. Isso aí todo mundo sabe. A morte é a única certeza desta vida porque ela é real, ela é palpável, ela tem cheiro. Pessoas que estão hoje com nós, de repente, morrem e a gente vai no sepultamento delas, no velório delas. Então a morte é real, a gente vê, ela é palpável. Já a vida eterna, o espírito, a alma, ela não é palpável, ela não é visível. E aí ela parte do pressuposto de que há de fato uma alma humana, né? Um espírito dentro desse corpo, né? E como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente pode ter certeza? Porque a gente tem certeza de coisas palpáveis, com provas reais, né? E como é que a gente poderia ter a certeza de algo que é invisível, é imaterial? Isso é muito simples. Isso começa do pressuposto de que se há um Deus ou não há um Deus. Isso começa lá atrás na criação. Se a criação começa em Deus, é de se supor que tudo vai terminar em Deus. Toda a história do cosmos, toda a história do universo termina em Deus. Se a criação começa sem Deus, é de se supor que tudo vai terminar sem Deus, no caos, na destruição. O Dr. Wolfgang Schmidt, que escreveu o livro A Sabedoria da Antiga Cosmologia, ele diz que, quer dizer, eu vou parafrasear ele, né? Ele diz que tudo que tem ancestralidade vertical, ou seja, tudo que vem do céu, vem de Deus, vai terminar no vertical. E tudo que tem ancestralidade horizontal, que começou por uma evolução, que começou sem Deus, vai terminar sem Deus. Então tudo depende da existência de Deus. É claro que eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito profundo, mas existem provas incontestáveis que Deus existe. De fato, Deus existe. Então, quanto a isso, a gente já não tem dúvida. Mas ainda assim, isso não resolve o problema da imortalidade, né? Ainda não resolve totalmente a questão da certeza da imortalidade. Então, a gente começa com esse pressuposto sobre Deus e vamos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo afirmou que ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o próprio Deus que se manifestou. E é através de Jesus Cristo, que é a revelação final de Deus, nós temos alguém que foi palpável, as pessoas tocaram nele, as pessoas o viram, e é através de Jesus Cristo que a coisa começa a clarear, que a certeza ela fica mais evidente, fica mais palpável, né? E Jesus, antes de falar sobre a certeza que Jesus nos dá da imortalidade, existe várias afirmações no Novo Testamento que Jesus é Deus. Então nós temos aqui João capítulo 1, versículo 1 e 1 João capítulo 5, versículo 20, né? João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Jesus Cristo, ele estava com Deus e ele é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz
que nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus disse que era Deus. E mais, ele disse que voltaria da morte. Se vocês pegarem Mateus capítulo 16, versículo 21, vocês vão ver que Jesus... Esse é um dos textos, tá? Mateus 16, 21. Mas existe vários outros textos no Novo Testamento que Jesus anuncia a sua morte e a ressurreição. Então, em Mateus 16, 21, diz assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então veja bem uma coisa, Jesus é o Deus encarnado. Ele afirmava que ele é o grande eu sou. Ele é Javé, encarnado, e nasceu da Virgem Maria, e ele afirmava que ele iria morrer, ele iria ser maltratado pelos homens, açoitado, iria morrer, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Alguém para dizer isso aí, ou tá mentindo, ou está falando a verdade. Aí existe um trilema proposto pelo escritor cristão C.S. Lewis, que antigamente era ateu, depois ele se converteu ao cristianismo. Ele propôs um trilema a respeito de Jesus Cristo. Ele disse assim: ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é o Senhor. Lunático ele não é, porque o que ele falou, as palavras que ele disse, sendo analisado, a gente percebe que ele não era lunático, ele era perfeitamente lúcido. Então lunático a gente descarta. Aí sobra que ele era mentiroso ou ele era o Senhor. Aí não tem meio termo. Ou ele era mentiroso ou ele era verdadeiro. Ou ele era aquilo que ele dizia ser, Deus encarnado. E se ele de fato era Deus, é Deus, então ele deveria ressuscitar no terceiro dia. E aí nós temos a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o único milagre em que Deus cercou de provas por todos os lados para ser um milagre incontestável. Eu não estou falando de Santo Sudário, esquece esse negócio de Santo Sudário. Nós não precisamos de cientista da NASA para ficar analisando o pano, ainda que seja verdadeiro o sudário. Não, a questão não é o sudário, a questão é a afirmação de que Jesus voltaria da morte. E o relato da ressurreição, visto por testemunhas, é o que prova que de fato ele ressuscitou da morte. Até hoje, nunca ninguém conseguiu provar que Jesus não ressuscitou da morte. A ressurreição, nesses 2000 anos, a igreja produziu milhares e centenas de páginas, cientistas, ateus, céticos, todo mundo tentou provar que Jesus não ressuscitou. A ressurreição ela é como um círculo. Ela é perfeita. Então tudo que você tenta inventar de teoria para tentar refutar que Jesus ressuscitou não funciona. Simplesmente você vai chegar no mesmo lugar e dizer assim, pô, Jesus ressuscitou. Então inventaram aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, inventaram a questão do túmulo vazio de Jesus, da ressurreição. Inventaram a teoria do desmaio, que Jesus teria desmaiado na cruz e depois acordou no túmulo, o que é impossível, porque o sangue de Jesus foi todo derramado na cruz, ao ponto deles furarem o lado dele e sair água e sangue. Então, uma pessoa nessa situação, depois de levar açoites, depois de morrer numa cruz, que era uma morte horrível, horripilante, não poderia ter desmaiado para depois ressuscitar num túmulo que precisava de várias pessoas para remover a pedra. É impossível, essa teoria não funciona. Tem a teoria, tem as visões subjetivas, que também é refutado do ponto de vista da psicologia. Tem interpretação metafórica, que está descartado também, porque aquilo ali não é metáfora, não é simbologia, é uma história real de um homem de carne e osso que morreu numa cruz e foi visto, ressuscitado no terceiro dia. Tem as contradições no relato da ressurreição,
que na verdade não são contradições, né? São relatos de pontos de vista diferentes. Então Mateus escreveu um relato, Lucas escreveu no seu evangelho outro, Marcos e João, cada um escreveu do seu ponto de vista. Isso prova de que não houve conluio para dizer assim, ó, vamos forjar uma história de que Jesus ressuscitou. Então isso é prova de que não houve conluio. Essa aparente discrepância é uma prova de que não houve conluio. E as mudanças de crenças, quer dizer, houve mudanças de crenças, né? Por exemplo, o sábado para aqueles judeus lá era muito importante mesmo, e ao ponto assim de ser tipo assim, era um grave pecado violar o sábado, mas eles mudaram o dia de adoração do sábado para o domingo. Então, há muitas outras contestações em torno da ressurreição, mas nenhuma delas realmente prova que Jesus não ressuscitou. Muito pelo contrário, fortalece o relato. Para vocês terem uma ideia de como uma coisa é, eu tenho um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, A Ressurreição do Filho de Deus. Ele tem um pouquinho mais de 1000 páginas, ó, né? Esse aqui é do autor N.T. Wright. Eu acho que ele é anglicano. Ele é um clérigo anglicano, se eu não estou enganado. Ele é inglês. Esse livro aqui é resultado de palestras que ele deu em universidades famosas do mundo. E o pessoal cético aí na internet diz que não conseguiram até hoje refutar esse livro aqui. Ele prova que Jesus ressuscitou, ele analisa todas as provas, é como se fosse um tribunal, é como se fosse uma análise da criminalística, é como se fosse uma perícia. Esse livro analisa tudo a respeito da ressurreição. Eu até sugiro que quem puder comprar, compre esse livro, mas não é para qualquer um ler tudo isso aqui, né? Mas se for o problema for leitura, na internet não falta vídeo de pessoas que defendem que Jesus Cristo ressuscitou e provam esse ponto, né? Este vídeo não esgota o assunto, tá? Não esgota o assunto. Mas você que está assistindo, você pode ter certeza de uma coisa. Só existe duas certezas nesta vida. Uma de que você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E a outra é de que vamos ressuscitar também, no último dia. Essas são as duas certezas. A morte é palpável, a morte é real, ela existe, ela tem cheiro, você vê, mas a ressurreição também é assim. Porque Jesus foi visto ressuscitar no terceiro dia com provas incontestáveis e até hoje nunca ninguém conseguiu contestar o milagre da ressurreição. O problema é que talvez você foi na igreja a vida inteira, nasceu no catolicismo, nasceu no protestantismo, ouviu isso a vida inteira, mas nunca fez um estudo efetivo. Mas eu garanto, eu faz muitos anos que eu sou envolvido com a fé cristã, desde criança, eu nunca parei de estudar na minha vida. Eu sei que a leitura, que nem ler um livro desse aqui, não é para todos, mas você pode ter certeza que Jesus Cristo ressuscitou da morte e a ressurreição é a nossa certeza também. Muitos dizem assim, nunca ninguém voltou de lá para dizer como era, né? Mas Jesus voltou. Toda vez que você ouvir esse ditado, que nunca ninguém voltou da morte para dizer como era lá, você pode ter certeza, Jesus Cristo voltou. E a ressurreição dele, aquelas aparições que ele teve para os discípulos durante vários dias, ali ele conta tudo que é necessário, ou demonstra tudo que é necessário para que a gente veja como vai ser a vida eterna. Então, esta série sobre vida após a morte, eu vou falar desses assuntos nos outros episódios. Se você quiser ficar sabendo mais sobre esses assuntos, eu tenho o portal lá, Revista Cristã, Última Chamada, www.revistacristã.org. Ali tem mais de 600 artigos, mais de 250 e-books gratuitos, falando sobre ressurreição, vida eterna, fim do mundo, tudo gratuito.
Entra lá, www.revistacristã.org, e até o próximo episódio desta série. Um abraço a todos.